Qual foi a última vez que você viu um vídeo na internet de madrugada que te motivou a fazer alguma coisa? Desperta aquela aspiração repentina, você vai dormir e pensa: amanhã eu vou criar um canal no YouTube, eu vou malhar todos os dias, eu vou parar de comer besteira, eu vou ler um livro toda semana, eu vou estudar e mais uma cacetada de coisa. Daí, chega no outro dia, o despertador toca, você desliga, dorme mais uns minutos, desliga o segundo, que eu sei que você coloca 3 despertadores pra tocar. Aí chega no último, você senta na cama, meio sem vontade, ainda com sono, abre o Instagram, vê uns stories, abre o WhatsApp, responde algumas mensagens, vê ali no Twitter qual que é a fofoca do dia, e depois de 5 minutos nas redes sociais, você vê que, na verdade, já se passaram 40 minutos. E aí, como já cagou tudo no seu planejamento, você fala: segunda que vem eu começo. A boa má notícia é que todo mundo já passou por isso e que esse comportamento pode ser revertido. E eu falo boa má porque, apesar de ser passível de mudança, é muito difícil e requer um esforço muito grande, mas que no final vale a pena. Vamos fazer um teste rápido. Para cada ação que eu falar aqui, você vai marcar um ponto, se você faz durante o dia, beleza? Presta atenção no vídeo e faz. Fecha as outras abas, larga esse celular ou outra coisa que você estiver fazendo e presta atenção aqui nesse vídeo pelo menos, tá? Vamos lá. Você vai no banheiro e leva o celular com você. Você assiste mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, você vê vídeo no YouTube enquanto está mexendo no celular. Você só consegue almoçar ou jantar se você estiver assistindo alguma coisa. O seu tempo de uso de celular é mais de 4 horas por dia. Você pode ver isso nas configurações do seu celular. Quando você está entediado, você escuta música, fuma, assiste assiste filme, joga videogame, você deixa mais de 10 abas abertas ao mesmo tempo no seu computador. Você constantemente pega o telefone e desbloqueia involuntariamente. Se você marcou um ou mais pontos, você tem um problema. Talvez você até saiba de outros comportamentos péssimos que você tem que eu nem falei. Existem vários gatilhos para iniciar esses comportamentos ruins, mas o mais comum é a nossa incapacidade de lidar com tédio. E isso se deve à facilidade de hoje em dia a gente ver coisas excitantes o tempo todo. Antigamente, a única maneira da gente alterar o nosso contexto era mudando de ambiente, como, por exemplo, você indo para outro cômodo ou para outro lugar. Hoje em dia, não. Hoje você consegue sentar a bunda no sofá e trocar de contexto 50 vezes em menos de 1 hora. E o seu cérebro reage quimicamente a essas trocas de contexto. Você pode ver em menos de 1 hora coisas mais interessantes que estão acontecendo no planeta do que um rei que viveu há milhares de anos atrás viu em toda a vida. E isso mexe com você. Isso destabiliza toda a sua estrutura química. Existem vários problemas nisso, mas o principal e o mais afetado é a dopamina. E eu sei que você já deve ter visto várias pessoas falando de dopamina, ou se você já viu, mas ainda não entendeu, eu vou dar uma explicação simples, objetiva e resumida. Que se você prestar atenção aqui na porcaria do vídeo, você vai entender. A dopamina é um neurotransmissor. Um neurotransmissor é uma substância química que é produzida pelo neurônio que tem a função de sinalizar biologicamente alguma coisa. Ela é liberada na sinapse, e a sinapse é um espaço pequeno entre cada um dos neurônios. A gente pode pensar num neurotransmissor como um mensageiro que tem a função de levar alguma informação ou mensagem. E nesse caso, a dopamina é um neurotransmissor responsável por sinalizar a motivação. Basicamente, a dopamina é liberada toda vez que você atinge um marco que o seu cérebro considera bom. É a maneira que a evolução encontrou para te manter no caminho toda vez que você fizer um comportamento que é considerado correto. A dopamina é sobre fazer coisas. Se você olhar a atividade neurológica de alguém que está sob efeito de cocaína, você vai ver uma alta liberação de dopamina, o que a gente chama de HIT. E para quem entende de inteligência artificial, é como se fosse o aprendizado por reforço, que é utilizado em algumas técnicas de machine learning para ensinar IAs, se elas estão no caminho correto. A gente pode pensar como um aprendizado por reforço utilizado em humanos. É a maneira que o nosso cérebro encontra de se auto-ensinar que está no caminho biologicamente considerado correto. E como que a dopamina funciona? Ela é liberada no sistema por meio de liberação tônica ou liberação fásica. A liberação tônica também é chamada de nível basal de dopamina, que é o nível de dopamina que circula constantemente no seu sistema. Ela é usada para manter algumas funções básicas do corpo, como, por exemplo, levantar da cama, comer, tomar banho, escovar os dentes. E esse nível mínimo cria o seu nível básico para manter as suas funções fundamentais, que são as suas funções de sobrevivência. A liberação fásica, por sua vez, é a dopamina induzida por estímulos prazerosos, tipo assistir um filme, comer uma pizza, jogar videogame. Essa liberação resulta em um pico acima do nosso nível basal. Vamos supor que você quer ir à academia, mas tá sem vontade. Então você toma um café, escuta uma música e se sente motivado. Isso aconteceu porque houve esse pico de dopamina que acaba te dando mais motivação para fazer aquilo. Porém, tem um detalhe: depois de qualquer pico, sempre ocorre uma queda. Além disso, quanto maior o pico, maior é a queda, e é uma queda abaixo da linha basal. Isso se chama crash, que é o tempo que a dopamina fica abaixo dessa linha e demora um tempo para se estabilizar. Isso acontece porque você tem uma quantidade limitada de dopamina dentro do seu sistema, e ao contrário, por
exemplo, da adrenalina, a dopamina leva um tempo para ser produzida. Então, cada vez que você faz algo que você considera prazeroso, você está gastando um pouco da sua reserva. Eu vou exemplificar aqui com alguns números arredondados e fictícios que vai ficar mais fácil e intuitivo de entender. Vamos imaginar que o seu nível mínimo necessário de dopamina é de aproximadamente 100 e que você tem uma reserva aproximadamente de 1000. Aí você pega o celular e entra no TikTok, os vídeos são excitantes, engraçados e divertidos, e em apenas algumas horas engajados naquela atividade, a sua dopamina é liberada de forma brutal, chegando quase no seu limite. O problema com esse tipo de conteúdo é que em 60 segundos ele te entrega um nível gigantesco de prazer e sem necessidade de um esforço ou um entendimento mais profundo, e é por isso que é tão viciante. Ao contrário, por exemplo, de uma atividade saudável, que te leva a esse pico, porém de uma forma mais gradual e com uma certa percepção de esforço. Chega uma hora que você nem sabe mais por que você está assistindo, você só continua. E como eu disse, após uma subida, tem uma queda, e é uma queda abaixo da linha basal. E é por isso que a gente experiencia aquela tristeza e arrependimento após muito tempo engajados naquela atividade. Você acaba depois não tendo motivação para trabalhar, para estudar, para praticar exercícios físicos. O que a gente precisa entender é que quanto mais prazer determinada atividade te entrega e em pouco tempo, com pouco esforço, mais viciante e problemática ela é. Eu tô dando uma ênfase aqui em redes sociais porque elas são mais comuns de se fazer durante o dia, mas as fontes de dopamina são variadas, na verdade tudo. Você pode até pensar, mas então qualquer pico vai me levar a uma queda, independente se a atividade é boa ou ruim. Sim, isso é verdade, mas vale mais a pena experienciar uma queda após uma atividade decente do que com uma atividade nociva. O que você deve fazer então é buscar atividades que aumentam a sua dopamina de modo gradual e que sejam interessantes para o seu objetivo. Se você tiver uma rotina saudável com várias atividades e que demora o dia inteiro para ser completada, você vai ter essa liberação até o seu pico, porém aos poucos, a cada vez que você completar uma tarefa daquela rotina, te fazendo se sentir bem motivado o dia todo. Você já deve ter sentido aquela sensação de paz e calma após um dia inteiramente produtivo. Daí realmente fica a seu critério. Você prefere ter de 2 a 3 horas de êxtase extrema e o resto do dia sem motivação? Ou você prefere ter um dia inteiro em um nível bom e agradável? É óbvio que é impossível se manter assim para sempre. Todo mundo gosta e eu pessoalmente faço atividades que evocam picos grandes de dopamina. A vida é sobre isso. O que a gente precisa ter na cabeça é o equilíbrio. Utilize a quantidade que você tem nas coisas que você quer ter disposição. E para isso significa remover alguns hábitos que sugam a sua energia para algo nocivo e que te agrega um pouco ou zero na vida. Então, a partir de hoje, eu quero que você pense da seguinte maneira. A dopamina é uma moeda biológica de troca dentro do seu sistema, e você possui uma quantidade limitada dela que o seu corpo trabalha constantemente para conseguir. E a cada TikTok, a cada Reels, a cada vídeo, cada jogatina, cada cigarro, cada ação que você faz não é de graça, e sim pago com essa moeda. Então, toda vez que você for fazer algum comportamento autodestrutivo, tenta lembrar dessas 3 coisas. Essa ação tem um custo. Você tem uma reserva limitada. Quanto maior a subida, maior a descida. E depois você se pergunta, vale a pena eu pagar esse preço? Lembrando que quanto mais excitante a atividade, maior é o pagamento que você faz. Então, da próxima vez que você se perguntar por que eu não consigo focar, por que eu não consigo estudar, por que eu não consigo ler um livro, você vai saber por quê. Você já se entupiu de atividades dopaminérgicas, esgotou toda a sua reserva e agora que você tem que fazer algo decente da vida, você tá sem mais nada para te dar motivação. Outra coisa que eu preciso falar e que é importante a gente levar em conta é se você tem alguma condição ou algum transtorno neurobiológico, como por exemplo TDAH, que aí é uma conversa definitivamente para outra pessoa e você precisa de uma atenção especializada e um médico capacitado para poder lidar com isso. Mas se você já sabe que tem e essas ações destrutivas estão piorando a sua situação, você pode fazer algumas das coisas que eu vou falar aqui para melhorar e ainda, é claro, procurar uma ajuda especializada. Lembrando também que todas essas informações que estão nesse vídeo não é achismo, é tudo estudo e pesquisa científica que eu vou deixar os links na descrição para caso vocês quiserem ler e se aprofundar, beleza? A primeira é o conhecimento. O conhecimento é a sua munição contra esses comportamentos destrutivos. Você precisa entender genuinamente por que é ruim. A gente sabe que pornografia, TikTok, redes sociais, cigarros são ruins. Falam isso todos os dias pra gente, mas a gente continua fazendo. E entender como essas ações influenciam no nosso cérebro e no nosso corpo nos ajudam a criar um momentum pra parar. Por exemplo, se você fuma, não adianta saber que fumar faz mal. Isso vem escrito na caixa de cigarro. É bom saber, mas não é o suficiente. É como se você
estivesse tentando matar um dinossauro com uma pistola. Você vai precisar estudar o que o cigarro faz internamente com o seu corpo, visualizar como que ele age. Por exemplo, quando você fuma, a fumaça com milhares de toxinas passa pela sua boca, passa pela sua garganta, vai para o pulmão, é absorvido pela corrente sanguínea que agora está contaminada, os seus batimentos cardíacos aumentam, a sua pressão arterial aumenta, você desestabiliza a sua frequência respiratória. Na fumaça possui monóxido de carbono, que é o mesmo componente que sai dos automóveis de carro e vai para o seu sangue. Basicamente, se você fuma cigarro em específico, saiba que muito provavelmente você vai morrer de alguma doença cardiovascular. Quando você tem vício em alguma coisa, você precisa estudar e estar ciente dos efeitos e dos malefícios que aquilo faz no seu corpo e na sua vida. Se você prestou atenção nesse vídeo, você já deu o primeiro passo entendendo como que o seu sistema de recompensa funciona. A segunda dica é: aprenda a lidar com o tédio. Lembra do que eu te falei? O tédio é um dos principais gatilhos de comportamentos destrutivos. Se você quiser fazer, tem um teste bem bacana para te dar uma ideia da sua capacidade de lidar com o tédio. Pega o seu celular e coloca um timer de 10 minutos e senta de frente para uma parede. Tira música, tira vídeo, tira tudo. Só olha para a parede. Eu também não quero que você medite, eu quero que você faça nada por 10 minutos. Aí outra coisa, você não vai ficar olhando pro relógio para ver quanto tempo que já passou, tá? Por isso que é importante colocar um timer ou um despertador para tocar. Tenta perceber se você fica ansioso, balançando a perna, comendo a unha. Analisa isso para você ter uma noção da sua capacidade de lidar com o tédio. E é isso que você vai ter que fazer durante o dia. Toda vez que você não tiver nada para fazer, você só não vai fazer nada. Aprenda a lidar com o tédio. Aí você fala: mas eu não tenho nada para fazer. Cara, vai estudar, vai trabalhar, vai colocar em prática aquele projeto pessoal que você deixou tanto tempo parado. Qualquer coisa que você fizer, além de engajar mais uma vez naquele comportamento nocivo, é melhor. Mais uma vez, eu sei que é impossível você se desvencilhar de uma vez. Faça aos poucos, de modo gradativo. E sempre que você não conseguir, volta para o caminho mais rápido possível, sabendo que esse pensamento de eu vou largar tudo é muito pior do que uma recaída. E se você for perder tempo no celular ou em outra atividade não muito produtiva, faz só isso. Tem gente que vê vídeo no YouTube, vê vídeo no computador, vê histórias no celular, escuta música, deixa a televisão ligada, come salgadinho. Aí não dá, né? A terceira dica é: mude o seu ambiente. Nós somos criaturas muito visuais e extremamente influenciáveis, e o nosso ambiente molda o nosso comportamento. Se você é muito viciado no celular, ter ele por perto o tempo todo vai te tornar muito mais propenso de usar e engajar naquele hábito. Desativa as notificações, desloga ou até mesmo desinstala as redes sociais por um curto período de tempo. Claramente, você pode responder mensagens, ver um vídeo ou fazer alguma outra coisa nele, mas não faz isso apenas para matar o tédio. Faz de forma ativa e não passiva. No começo pode ser interessante você separar uma hora do dia para fazer isso, até você começar a ter mais controle. E se você quiser ter um novo hábito, tipo tomar mais água, tenta colocar mais pistas por perto, como por exemplo manter a sua garrafa ao lado da mesa. Preste atenção nas pistas sensoriais que você está dando para o seu cérebro, que está em volta do seu ambiente. Elimine e se afaste de coisas que te prejudicam e acrescente e se aproxime de coisas que te beneficiam, e isso inclui também pessoas. Você já ouviu falar daquele clichê de que você é a média das 5 pessoas que você convive? Bom, na verdade você é a média de tudo que está na sua vida, e pessoas são uma delas. Tenha muito cuidado com as pessoas que você coloca na sua vida, pois elas vão moldar você. Se cerque de pessoas boas e com objetivos bons, e elas também vão moldar você. Eu tenho certeza que se você aplicar genuinamente essas dicas que eu falei com constância, você vai se tornar uma pessoa muito melhor. Bom, então é isso. Eu realmente espero que você tenha prestado atenção nesse vídeo e não tenha só deixado ele rolando de fundo. Eu vou deixar aqui alguns links de alguns estudos e pesquisas na descrição, caso você queira se aprofundar um pouco mais. Fechou? Se você gostou, por favor, clica no botão de gostei, que você não vai estar só me ajudando, mas você vai estar treinando o seu cérebro para te recompensar e o algoritmo do YouTube para te recomendar conteúdos interessantes e que te agregam na sua vida. É isso. Valeu!